Quinto episódio de Anéis de Poder foi lançado e já foi deixando a gente na maior expectativa. Lá em Númenor, metade da cidade está se preparando para zarpar para a Terra-média e a outra metade está totalmente infeliz e revoltada com essa decisão da rainha. São também os orcs que vão invadir Ostirith, então eles estão se preparando para invadir Ostirith, os pés peludos e o gigante que já começaram a migração e que para mim foi a parte mais interessante de todo o episódio. Tem o núcleo de Khazad-dûm também, que é explicado de uma forma fantástica, eu acredito que até fantástica demais, a criação do Mithril, que é aquela treta do elfo puro com o Balrog naquela árvore, que mesmo não sendo a real história da criação do Mithril, faz total sentido para a história da série, e que também não fere nada do que foi dito no Legendário. Bom, vamos fazer assim, eu te explico depois da vinheta. Fala, bando de intelectual, aqui quem fala é o Ranzini. Se você caiu aqui de paraquedas, já deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nenhum dos nossos vídeos, valeu? Então bora começar pelas pontas soltas que ficaram nos episódios anteriores em relação a Númenor. Earien entrou pra uma guilda e o Isildur no episódio anterior se ofereceu pra ir pra Terra-média lutar pelo povo das Terras do Sul. Eu quero servir! Mas o pai dele, Elendil, parece não ter gostado muito dessa ideia. Porque até então Isildur não tinha entrado pra nenhuma guilda, ele foi expulso da guarda da Marinha do Mar e parece também não se encaixar muito nas tradições de Númenor. Ai, ardeu! Eu não tô nem aí com a paçoca. O povo tá bastante dividido com a decisão de Númenor ajudar a Galadriel e o Halbrand a conquistarem as Terras do Sul. Metade da cidade se voluntariou e a outra metade tá em alvoroço total. Um dos questionamentos feitos nas redes sociais é por que da Miriel ser a rainha regente e não um homem. Será que naquela época só os homens poderiam governar, como estão dizendo por aí nas redes sociais? Pharazôn, o chanceler, ele é primo da rainha regente e sobrinho do rei. E como ele é homem, tecnicamente, quem deveria governar é ele, não é? Não. As leis de Númenor são bastante claras em relação a isso. É estabelecido que o filho mais velho do rei deve ser o seu sucessor, independente do gênero. E isso está escrito em um dos apêndices que foram liberados para a Amazon poder fazer a série. Halbrand entrou para a Guilda dos Ferreiros para ele ficar de boa, sem fazer nada, mas a Galadriel convenceu a rainha regente a levar 5 barcos inteiros lotados para conquistar as Terras do Sul e devolver, dar uma coroa de rei para ele. E aqui aparece uma das cenas mais bonitas da minha opinião, com o vitral em formato de sol bem atrás da cabeça da rainha. E outra coisa intrigante que acontece aqui é que o rei chama a rainha regente, a Miriel, de canto, lá nos aposentos dele, e diz para ela que se ela for até as Terras do Sul, ela só vai encontrar escuridão. Mas combinei de me encontrar! Eu acho melhor você ir não. Tá todo mundo falando de eleição, ou você vai virar churrasco, ou vai acabar tomando tiro. O chanceler Pharazôn mostra algumas das suas reais intenções dele não interferir a rainha a entrar lá na Terra-média e ajudar as Terras do Sul. Porque ele explica que se tudo der certo, eles vão conseguir dar ordens para os elfos, eles vão ter uma rota livre de comércio com os sulistas. Mas eu acredito que se isso não der certo, a rainha perderia toda a sua credibilidade com Númenor, dando assim espaço para o chanceler Pharazôn assumir o poder. Não aprendeu nada? Sobre a própria Galadriel, aqui ela mostra um pouco mais de leveza em relação aos episódios anteriores e um pouco mais também das suas próprias habilidades em combate, afinal ela é uma veterana de guerra. Depois que ela critica a forma dos Númenóreanos lutarem como se fossem gigantes de pedra, ela é intimada a mostrar pra eles um pouquinho das suas habilidades, e ela aceita. Fatiou passou. Quem fatia aqui sou eu. Tomando. E quem conseguir acertar um golpe nela, ou na tradução literal, mostra ali que quem tirar uma gota de sangue dela vai virar tenente. Dá pra sentir um pouco mais da leveza dela, assim, me lembra um pouco até a leveza do próprio Legolas quando ela começa a lutar. Deixa eu ser um pouquinho mais claro. Além das habilidades dos elfos,
cada um dos atores faz o estudo do próprio personagem para poder interpretá-los da melhor maneira possível. O estilo de luta da Galadriel, ele é bem leve e bem rápido, que lembra bastante a esgrima, enquanto o estilo de luta do Valandil é bem mais firme e já lembra um pouco mais o Kendo, o que não é necessariamente errado para uma batalha, cada um ter seu estilo de luta diferente, mas aqui, como a Galadriel diz, eles não têm que lutar só com os braços, eles têm que lutar com os pés. E ela prova isso lutando não só com o Valandil, mas com todos eles de uma vez, que pra mim foi uma das cenas assim mais gostosas de assistir, deu um pouco de opa! E como eu disse antes, aqui a gente consegue até sentir um pouco mais da leveza dela e não tanto daquele aspecto rude que foi mostrado nos episódios anteriores, tanto que ela até reconhece a própria derrota pro Valandil com humildade e respeito. Kemen, o filho do chanceler, tenta impedir que eles consigam chegar até a Terra-média, sabotando um dos barcos, motivado até pelo pedido da própria Earien para que o irmão dela não conseguisse chegar à Terra-média, né? Convence ele! Pra isso eu vou precisar de uma motivação no peru. Motivação de peru? Seu sem vergonha! Agora eu acho que eu me dei mal. E o que acontece aqui é que o Isildur entra em conflito com o Kemen dentro de um dos barcos e um dos barcos realmente explode. E aqui fica aquela coisa meio que eu não conto que você tentou sabotar o barco e eu saio como o cara que te salvou da explosão, entendeu? Tipo uma troca entre os dois. E com isso o Isildur ganha uma moral e ele consegue também ir pra Terra-média em um dos barcos. Ou seja, o que era pra ser uma coisa que impediria o Isildur de entrar num dos barcos pra Terra-média, acaba sendo justamente o próprio passaporte dele pra ele conseguir uma vaga. Antes de falar dos pés peludos, que pra mim foi a parte mais importante, mais impactante do episódio, não só por conta das mensagens escondidas, mas também por conta das imagens, da música que a própria Papoula canta, que tem uma mensagem extremamente importante, mas a gente decidiu deixar essa parte pro final. Agora a gente vai falar dos diálogos, que pra mim seja uma das coisas mais importantes pra toda a trama da primeira temporada, os diálogos que acontecem dentro de Khazad-dûm. Aqui é mostrado as motivações dos dois lados. Por exemplo, os anãos estão escavando e encontrando cada vez mais Mithril, mas também é mostrado que o rei Gil-galad só mandou o Elrond até Khazad-dûm porque ele precisava do Mithril para salvar o reino élfico da destruição iminente que estava para acontecer. A canção que é citada sobre as raízes da árvore de Hithaeglir não é canônica nos livros. Até o próprio Elrond, quando vai citar essa canção, ele diz que ela é apócrifa e obscura. Uma lenda obscura, considerada apócrifa por muito... Conte para mim. Ou seja, com essa frase, ele deixa o conto criativo o suficiente para a série, mas não fere o legendário. O conto diz que um elfo com um poder tão puro como o do próprio Valar Manwë luta com o Balrog de Morgoth por uma árvore que dizem que no interior dela tá o poder de uma das últimas Silmarils, que estava perdida. É exatamente aqui que muitos poderiam conflitar essa informação com o próprio legendário do Tolkien. Afinal, as Silmarils elas foram forjadas por Fëanor, a partir do poder das árvores de Valinor, e a última das Silmarils está perdida, não está dentro de uma árvore. Mas, como eu disse antes, que o próprio Elrond diz que essa canção é apócrifa e obscura, ou seja, não é uma informação que dá pra se levar em conta e falar assim, era realmente isso que aconteceu, acaba que ficando tudo bem. Nesse duelo entre os dois, né, tanto o elfo quanto o Balrog de Morgoth, enquanto eles estão duelando, um raio atinge a árvore e cria a partir daí um minério tão puro e leve como o bem, mas tão forte e irredutível quanto o mal, que seria o Mithril. Elrond não revela pro Gil-galad que o Durin realmente encontrou esse minério e mantém a sua palavra, mesmo que isso condene o seu povo. Ou seja, a gente consegue sentir o quão forte é esse elo entre o elfo, né, entre o meio-elfo Elrond e Durin. Sobre os humanos e os orcs, a gente consegue ver que alguns dos humanos ali das Terras do Sul, alguns dos sulistas já começam a se juntar a Adar, mas alguns preferem ficar e resistir. E tem uma cena que parece que a Bronwyn teve alguma ideia, enquanto ela diz que assim que os exércitos dos orcs começarem a marchar até lá, a torre vai cair. Então eu acredito que o próximo episódio já tem um pouco mais de ação, e por mais monótono que esse episódio possa ter parecido pra você, tiveram momentos muito importantes, e um deles é quando aparece esse personagem aqui. Muita gente tá se perguntando se ele, ou melhor, se ela,
pode ser Sauron, mas eu tenho algumas hipóteses antes da série confirmar se esse personagem é Sauron ou não é. Uma das hipóteses que eu tenho é que esse personagem interpretado pela Bridget Sisson seja realmente Sauron, afinal Sauron vem pra Terra-média como Senhor dos Presentes e adota o nome de Anatar. A segunda hipótese que eu tenho é que essas três personagens sejam sacerdotes de um antigo culto a Melkor, da cidade de Hum, que fica a leste do mapa da Terra-média e que ainda pode abrigar uma comunidade que era leal a Sauron. E se isso realmente for verdade, qual seria a motivação delas? Aqui elas são mostradas investigando o buraco de onde o meteoro do gigante caiu. O mais estranho é que o gigante ele tá vagando junto com os pés peludos e sempre procurando um símbolo, né? O símbolo que tem, parece o mapa das estrelas, até que os vagalumes caem. Vocês lembram desse símbolo? Então, é aqui que pra mim é a parte mais importante do episódio. E eu vou te explicar o porquê. Uma dessas três sacerdotisas segura na mão um escudo com esse símbolo. E lá no começo do episódio, a Papoula canta uma música e tem uma certa parte da música que diz: nem todos os que vagam perdidos estão. E bem nessa parte foca o gigante olhando para as estrelas. E mais pra frente no episódio, ele dá um tapa no chão, se machuca. E quando ele vai começar a usar uma espécie de magia de gelo pra se curar, ele acaba ferindo a Nori, justamente a pessoa que ele tinha acabado de proteger. E mesmo que a série esteja tentando mostrar ele às vezes como bonzinho, dá pra sentir um ar de maldade. E às vezes quando a série tenta mostrar ele com ar de malvado, dá pra sentir muita bondade. Eu acredito que ele acabe realmente fazendo muitas dessas coisas na inocência. Mas logo logo a série já vai responder pra gente essas questões intrigantes, que me conta aqui nos comentários o que você acha dessa série, o que você tá achando dessa série, quem pode ser esse gigante, o que você espera pros próximos episódios. E antes de encerrar esse vídeo, manda esse vídeo aqui pra aquele seu amigo nerd, que eu também quero saber a opinião dele, o que ele tá achando da série. Aqui no final vão ter 2 vídeos pra vocês assistirem, você pode escolher qual que você quiser. Segue a gente nas nossas redes sociais, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês. Deixa um like pra fortalecer o vídeo, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Valeu, abraço, é nóis, fui!